Boa noite, chefe. Olá, boa noite, meu caro Bruno. Seja bem-vindo aí a mais um Fala aí, chefe. E você de casa também, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje o papo vai ser sensacional. Estamos aqui com os Bruno. Hoje é o dia dos Bruno, Hoje é o dia dos Brunos. Tem mais Bruno do que gente no mundo, sabia? Sério? E a nossa amiga Ana Maria Braga tinha seu mascote Louro José, agora tem outro. Mas o chefe também tem a honra de ter aqui com ele o nosso mascote, o Grilo. O grilo também fraquinho. Esse grilo, sei não, hein? Tá faltando vitamina pro grilo. Não, calma, relaxa, força, vai lá. Manda direita. Ah, tá quase, tá bom. Tá melhorando. Pra quem tá em casa fica bom, porque sai alto aqui com a potência do nosso super microfone aqui da casa. Então, boa noite pra você aí que está acompanhando o Fala aí, chefe, ao vivo, mais uma terça-feira aqui, né, chefe? É isso aí. E hoje promete, hein? Hoje vamos falar sobre algo que faz a diferença no seu negócio. E tudo é venda, né, Bruno? Tudo é venda, tudo. A gente se vende o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos convencendo as pessoas que nós somos bons no que fazemos, somos boas pessoas. E vender é convencer, né? A arte de convencer pessoas. É isso aí. E quem nós temos aqui com a gente, Bruno? Os patrocinadores. Os patrocinadores, chefes. Temos a Padaria Moreira. A Padaria Moreira. Estamos vendendo aí, hoje em dia, nós vendemos atendimento. Padarias tem vende bolo, salgado, doce, mas o foco da Padaria Moreira é vender atendimento e fazer algo com excelência. Então, se você quer ter um evento com excelência, por favor, nos contate, vamos lá. Que isso, hein? Padaria Moreira, a melhor de Limeira. Vendendo experiências sinestésicas. Experiências sinestésicas. E mestre LGPD. Para você que precisa aí de uma consultoria ou uma mentoria em proteção de dados, Mestre LGPD pode te ajudar com treinamento, mapeamento de risco, identificando aí as maiores vulnerabilidades no seu negócio e evitando as multas aí, trazendo prejuízo à sua empresa. Então não fique grilado com a falta de proteção de dados. O grilo tá falhando hoje, chefe, tá faltando vitamina. Esse grilo tá meio... Parece que tá meio escuro aqui hoje. Tá meio escuro, eu acho que eu bati em algum fio aqui. Será, Bruno? Vou falar com o nosso amigo aqui. Eu faço isso aí. Depois a produção dá uma olhada. Tá escuro aí, Breno? Não? Não, eu acho que nós desligamos a luz aqui sem querer. Mas vamos aí, chefe. Bora aí. Chutou alguma coisa aqui por baixo. A gente chuta tudo aqui. Mas legal, pessoal. Quem que é o nosso convidado da noite, chefe? Quem nós temos aí, Bruno? O cara Bruno. Eu vou deixar para o senhor fazer a honra da casa, porque senão eu confundo com o meu próprio nome. De Bruno para Bruno. De Bruno para nosso Bruno. Amigo. Seja bem-vindo, meu caro amigo Bruno Fernandes. Que honra tê-lo aqui conosco. E hoje vamos falar sobre o que você quiser. Seja bem-vindo ao Fala aí, chefe. E o Bruno, que é, antes de mais nada, empresário, empreendedor e, acima de tudo, um vendedor, como ele sente orgulho de ser chamado, né? É isso aí. Tudo bem, gente? Boa noite. Obrigado aí, Bruno. Obrigado, Moreira, pelo convite. É uma alegria poder vir aqui falar um pouco sobre a minha história, falar um pouco sobre vendas. Nos bastidores eu estava conversando aqui com o Bruno e ele falou: você prefere que eu coloque aqui empresário? Eu falei, não, eu quero que você coloque vendedor, porque eu tenho muito orgulho de ser intitulado como vendedor, porque aprender a vender me fez chegar onde eu estou e tenho certeza que vai me fazer chegar onde eu sempre sonhei. Que legal, hein, chefe? Já começa com aquela deixa pra galera aí, hein, chefe? E aí, chefe, o que o senhor tem pra hoje aí? Cara, vamos lá. Você vai começar com aquela famosa pergunta da chefe? Vamos. Pergunta inicial do chefe. Tá preparado, Bruno? Nós começamos nosso podcast valorizando a pessoa, porque eu tenho assim em mente, todos nós somos como um vinho, né? O vinho se torna clássico, elegante, porque ele tem uma história. Quando o cara conta como que é cultivado a uva, como a uva se torna um vinho, né? Isso agrega valor no vinho. E nós também temos que perceber que nós temos história. Então, o que condiz com a nossa história é a nossa verdade. Quem é o Bruno? Como você surgiu aqui nesse universo? Quem é você, Bruno? O Moreira, Bruno, quando você fala histórias, isso está muito ligado com o mundo das vendas. Como nós falaremos muito sobre esse assunto, storytelling é uma das maiores ferramentas de um vendedor. Quando ele sabe contar histórias,
ele sabe encantar. E quando ele encanta, ele vende muito. Então é satisfatório poder falar da nossa história. Legal. Como qualquer outra pessoa, a minha história ela é composta por altos e baixos, momentos de muita alegria, momentos difíceis, e eu penso que essa trajetória, quando acontece os altos e baixos, faz nos tornarmos os seres humanos que somos e que desejamos nos tornar. Eu venho de uma família simples financeiramente e digo que uma família muito rica em valores. Eu sou nascido em Minas, sou de Camanducaia, uma cidade com pouco mais de 15 mil habitantes. O meu pai vendedor, sempre ouvi o meu pai vendendo, e nós crianças, quando crianças, sempre temos alguém como os nossos heróis e como as nossas heroínas, e o meu pai sempre foi o meu herói. Então, de longe eu ficava ouvindo ele negociar, ele falando sobre vendas, usando ali técnicas, e dentro do meu inconsciente aquilo foi sendo implantado. E hoje eu me tornei o vendedor que sou pelo fato de ver o meu pai e admirá-lo. A minha mãe abriu mão de uma carreira profissional para poder cuidar tanto de mim como do meu irmão, e hoje ela tem muito orgulho porque ela conseguiu cumprir o seu papel com excelência. Eu me tornei pai, Bruno, há 1 ano e 8 meses atrás, e sem dúvidas a maior conquista de um pai e de uma mãe é ver que os seus filhos deram certo, e a minha mãe conseguiu cumprir esse papel com excelência. Tem 2 filhos de valor, 2 filhos de honra, com valores e princípios. Então eu venho de uma família que me ensinou e me deu uma base educacional, uma base espiritual para que eu me tornasse quem eu sou. As vendas, elas entraram na minha vida, como eu disse, muito cedo, mas existe um episódio, Bruno, que eu gosto sempre de compartilhar. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu cheguei até o meu pai. Meu pai é um homem de poucas palavras, ele é o famoso bruto, rústico e sistemático. Só abre para vender. Só para vender. E eu me recordo que numa data, eu cheguei até ele e falei, ô pai, me dá um dinheiro. E a resposta foi muito direta, mas ela foi capaz de transformar toda a minha trajetória, e graças à resposta que ele deu, hoje eu estou batendo um papo com vocês aqui sobre vendas. Ele me disse, ô Bruno, se você quer dinheiro, vá trabalhar. E como um bom filho, eu ouvi o meu pai. E falei, mãe, eu preciso trabalhar. O que eu faço? Eu quero vender alguma coisa. E naquele dia surgiu o Bruno Vendedor. Eu comecei a vender geladinho de porta em porta, comecei a vender salgados, comecei a vender alface, rúcula. E ali eu entendi... O que aparecia, vendia. E ali eu entendi o poder das vendas. Obviamente que de maneira inconsciente, porque uma criança de 8 anos não consegue ter essa habilidade de raciocinar o que está acontecendo, mas eu tenho flashes na minha memória que eu saía com um produto e voltava para casa com o dinheiro, e com aquele dinheiro eu conseguia realizar os pequenos sonhos que eu tinha. Ali eu entendi o poder das vendas na vida de uma pessoa. E ali surgiu o Bruno Vendedor. Então a minha história no mundo das vendas começou ali. Depois eu continuei vendendo, abri os meus próprios negócios, constituí a minha família, terminei a minha faculdade, mas eu nunca deixei de vender. E eu digo que eu quero vender até o meu último respiro, eu quero estar vendendo, porque é a minha paixão, é o que me faz feliz e me faz sentir realizado. Pô, que legal. E tem uma história também sua também, que você vendia livro. Como que é? Você chegou a vender livros também? Sim, isso aconteceu aos 17 anos. Eu digo que essa foi a maior escola que eu tive a oportunidade de viver. Essa escola me ajudou na formação do meu caráter, na formação de alguns valores que são importantes hoje na minha vida como empreendedor. Aos 17 anos, eu sou batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a Igreja Adventista ela tem um projeto muito legal que se chama Colportagem, que é a venda de livros de porta em porta. Os estudantes que não têm condições de pagar uma faculdade têm a oportunidade de sair vendendo livros de porta em porta. E é algo incrível. Como que são esses livros, Bruno? São livros de medicina preventiva, livros de alimentação saudável, livros com cunhos também espirituais. São livros extraordinários. A Igreja Adventista ela tem uma editora que se chama Casa Publicadora, e pelo fato da Igreja Adventista bater muito forte nessa tecla da alimentação,
Eles prezam muito pela alimentação saudável porque acreditam que a partir do momento que você tem uma alimentação saudável, a sua conexão com Deus ela melhora. Então existem muitos médicos que se tornaram especialistas em medicina preventiva. Então a editora ela publica esses livros e no período das férias os estudantes saem batendo de porta em porta com uma mochila nas costas, uma coleção de livros. Eu digo que os livros eram apenas uma desculpa. Na verdade, eu não vendi os livros, eu vendi o meu sonho. As pessoas, obviamente, que compravam sim os livros, mas elas investiam no Bruno, porque elas viam o brilho nos meus olhos. Então, aos 17 anos, eu fui para o Rio Grande do Sul. Eu nunca havia saído de Minas, nunca havia saído ali da minha cidade, só nas cidades ao redor ali. E tivemos a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, mais precisamente em Caxias do Sul, vender livros de porta em porta. Eu e meu irmão, na época eu tinha 17, o meu irmão tinha 19 anos. Eu saí aos 17 anos e nunca mais voltei para minha casa. Só voltei como visitante. E foi muito legal porque vender já não é fácil. Agora você imagina vender livros para uma pessoa que não quer comprar, para uma pessoa que não te conhece. Então ali eu tive que desenvolver muitas habilidades, eu tive que ter muita resiliência, e ali, Bruno, eu descobri uma chave no mundo das vendas, algo que eu levei para a minha vida e continuo carregando. Eu entendi que eu precisava estar ao lado de pessoas que estavam tendo resultado. E eu acho que é muito interessante isso, Bruno e Moreira, porque são coisas que aconteceram de maneira muito natural. Não foi algo que alguém me orientou. Bruno, esteja ao lado de pessoas que têm resultado. A necessidade de dar certo fez com que eu amadurecesse de uma maneira muito rápida e conseguisse ter uma clareza na maneira como eu pensava e visualizava algumas situações. E ao estar ao lado dessas pessoas que estavam tendo muito resultado, eu descobri algo que todas elas tinham em comum, que era a busca pelo conhecimento. Eu percebia que essas pessoas, elas conheciam o produto que elas vendiam e mais do que isso, elas dominavam as técnicas de venda. Algumas pessoas às vezes me perguntam, Bruno, vender é um dom? E definitivamente, na minha opinião, não é um dom. Vender é uma habilidade que você desenvolve buscando conhecimento e tendo técnicas de vendas. É como uma receita de bolo. Para você fazer aquele bolo dar certo, você precisa ter os ingredientes corretos e seguir a receita. Vender não é diferente. O script, você tem que ter um script. Então, aos 17 anos, eu tive essa oportunidade, paguei toda a minha faculdade vendendo livros de porta em porta. No ano de 2012, aconteceu um fato marcante que no Brasil eram mais ou menos 40 mil estudantes vendendo livros. E os 20 melhores vendedores do Brasil teriam a oportunidade de ficar 6 meses vendendo livros nos Estados Unidos e estudando a língua. E eu fiquei em segundo lugar dentre os 40 mil vendedores, e tive essa felicidade de ficar 6 meses nos Estados Unidos vendendo livros para a comunidade brasileira e estudando o inglês. E por que eu gosto de falar isso, Bruno e Moreira? Porque eu tinha tudo para poder dar errado, a minha comunicação era uma comunicação muito curta, eu não tinha técnicas de venda, mas o fato de querer algo e pagar o preço por aquilo fez com que eu conquistasse algumas coisas aí nessa minha trajetória. Então, essa experiência de vender livros aí, ela foi muito marcante na minha vida. Legal, ele levou para outro país, hein, chefe? O cara... E tem um amigo nosso, o Everton, também, né? Que uma vez ele participou aqui e falou que você acabou induzindo ele, que falou, pô, o cara vende livro, ganha mais que eu, né? Não sei se vocês se conheciam, se era época de faculdade, né? Sim, eu e o Everton, nós moramos no colégio interno. interno. Assistindo aí, ó. Nosso amigo Dr. Everton. E aí ele fala, né, que você que induziu ele, né? Sim, o Everton, eu não tenho nada contra quem é CLT, eu acho que cada pessoa, ela faz a sua escolha e o que a faz feliz, eu penso que ela tem que seguir. E eu sentia que esse meu amigo, o Dr. Everton, ele não estava feliz exercendo aquela função. Nessa época, Moreira, a gente vendia livros no semáforo. Durante muito tempo da minha vida, eu vendi livros no semáforo. A gente escolhia alguns semáforos que tinham ali 60 segundos, 70 segundos, e com um livro menor, obviamente, a gente fazia ali uma oferta de venda
e vendia aquele material. E era extremamente lucrativo porque a gente tinha a oportunidade de falar com muitas pessoas. E aqui entra uma outra chave também para quem está nos assistindo aí. Vender, não existe uma fórmula mágica para você ter muito resultado. O segredo é você oferecer muito. Quanto mais você oferecer, mais oportunidades você vai ter de vender. E por que eu tinha muito resultado vendendo o livro no semáforo? Porque o semáforo ele fecha a cada 30, 40 segundos, e ali você tem a oportunidade de falar com 2, 3 carros a cada semáforo fechado. Então chega ao final do dia, você falou com muitas pessoas. Falando com muitas pessoas, as chances de você vender muito aumentam. Então a gente fazia esse trabalho e a gente ficava ali cutucando o Everton, falando, vamos também, sai daí, vamos trabalhar com a gente. E ele tomou a decisão, teve muito resultado. Em uma semana ele conseguiu alcançar o salário dele de um mês, e ali também ele entendeu o poder das vendas, e a partir daquele momento a vida dele tomou uma trajetória totalmente diferente. Eu apenas fui quem fiz a intermediação. Se ele teve todo esse resultado, foi porque ele também se esforçou e pagou o preço. Você mostrou o caminho, né? E é legal que a gente vê o pessoal falar assim, quando vai procurar emprego, né? Você tem alguma vaga aí? Pode ser até de vendedor, né? E daí você mostra que é o contrário, né? A gente tem que se vender primeiro, tem que vender para obter resultados, né? É bem legal. Não, mas faz sentido, porque assim, foi se quebrando um pouco esse conceito, porque é como hoje, tem pessoas que não gostam de político. Quando você fala que é político, o cara não... Quem vendia também, tem pessoas que não gostavam de vendedor, né? Sim. Porque acho que era um outro tipo de vendedor. Tinha essa discriminação também, tinha não sei qual é a palavra correta, mas a pessoa não tinha uma empatia tão boa com o vendedor. Por que hoje está mudando esse conceito? Na verdade, não é que está mudando, ainda existe esse preconceito. Mas por que existe esse preconceito? Geralmente, o vendedor que ele é mal visto é o vendedor despreparado. Porque o que um vendedor faz, Bruno? Um vendedor, ele cura uma dor que existe no seu cliente. Sim. É como você chegar ao médico, Moreira. Quando você chega, eu sempre gosto de fazer essa analogia, quando você chega a um consultório médico, ou você chegou ali num posto de saúde, você chegou ali numa humanitária, você sentou na frente do médico. O que ele pergunta para você? E aí, o que você tem? O que você tem? Aí o que você vai falar? Você vai apresentar para ele o quê? As minhas dores. Você vai apresentar quais são as suas dores. E qual que é a função daquele médico? Dá o remédio para você. É trazer a solução. É trazer a solução da sua dor. E quando você vende, o que você faz? Eu sano a dor. Você está curando a dor de uma pessoa que veio até você. Então, vender é isso, é você curar uma dor. As pessoas que trabalham com vendas, por falta de conhecimento, elas não conseguem ter a dimensão do poder que o vendedor ele tem na vida de uma pessoa, porque o objetivo dele é facilitar, o objetivo dele é ajudar a pessoa que está do outro lado. Só que a maioria dos vendedores são despreparados, não buscam conhecimento. E ao invés de serem persistentes, eles se tornam insistentes. E qual que é a diferença da persistência para a insistência? A persistência, vamos falar primeiro da insistência. A insistência é você oferecer várias vezes a mesma coisa da mesma maneira. Esse é o vendedor insistente. Esse vendedor é um vendedor chato. Esse é o chato. Ele quer empurrar para você de toda forma. Ele é despreparado, ele não entendeu a sua dor. É a mesma coisa você chegar lá no médico, o médico não pergunta o que você tem, e ele fala, toma esse remédio. Mas toma esse remédio para quê? Se essa não é a minha dor. Ele te dá um remédio para dor de cabeça, só que você está com dor de barriga. E o vendedor despreparado, o que ele faz? Se ele não descobre a dor do seu cliente, o cliente chega com uma dor e ele oferece uma solução que não tem nada a ver com a dor daquele cliente. Então, esse é o vendedor chato, esse é o vendedor despreparado. Ele quer vender o que ele tem, não o que o cliente quer comprar. Não o que o cliente precisa, ele quer vender o que isso é despreparo, isso mostra que ele não tem preparo. E o vendedor persistente é aquele vendedor que apresenta o mesmo produto ou o mesmo serviço de maneiras diferentes e de maneiras estratégicas. Esse é o vendedor persistente. E é muito legal, porque quando você encontra um bom vendedor, eu que gosto de trabalhar com vendas, a gente acaba observando as pessoas que nos atendem. Quando você encontra um bom vendedor, esse dia eu fui numa loja em Campinas, uma loja que se chama Reserva, e eu encontrei um cara fantástico, um vendedor assim, excepcional. Você compra e no final, eu comprei mais do que eu precisava, mais do que eu podia, e no final sabe o que eu fiz, Bruno? Agradeci o cara pelo atendimento dele.
Foi tão leve que ele usou técnicas e eu não percebi as técnicas que ele usou e no final eu saí agradecendo. Então isso é legal, isso mostra que o cara está preparado. Porque vender, ô Moreira, é como ser um padeiro. Para você ser um padeiro, você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento, ou você chega ali e já se torna um padeiro? Não, ser um padeiro hoje, você tem que ter habilidade com o que você usa. Você tem que saber qual que é a função de cada item, para que você não erre, né? Então você tem que ter habilidade com o que você faz. Então, ou seja, você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento. Você tem que buscar e algumas pessoas que vão trabalhar com vendas, elas acreditam que para você ser um bom vendedor, para você ter resultado, você não precisa estudar. Eu me lembro de uma passagem que aconteceu recentemente. Eu entrei em uma loja e a vendedora veio, uma menina super sorridente, super agradável, veio me atender. Eu estava junto com a minha filha. Aí ela falou, nossa, a sua filha é super sorridente. Eu falei, sim, estou preparando a minha filha para ser vendedora. Ela levou um susto, Bruno. Que? Você está preparando a sua filha para ser vendedora? Tadinha da menina. É mais ou menos isso. Aí eu falei assim, mas por que? Você não é vendedora? Ela, eu sou vendedora, mas eu não gosto de ser vendedora, não. Aí eu fiz 2 perguntas e eu entendi o porquê dela não gostar de ser vendedora. Eu falei, me diz uma coisa, qual foi o último livro que você leu sobre vendas? Ela, eu nunca li nenhum livro. Ficou assim, ó. Ficou mais ou menos assim. Eu falei, qual foi o último treinamento que você fez sobre vendas? Ela, eu nunca fiz um treinamento. Aí o que acontece? A pessoa não tem resultado. E a pessoa não tendo resultado, obviamente que aquilo não vai ser prazeroso para ela. A partir do momento que ela começa a enxergar os resultados e começa a entender que ela está sendo um canal de transformação na vida da outra pessoa, ela vai ter entusiasmo, ela vai ter paixão por aquilo. E esse é o segredo de qualquer coisa que você for fazer. Se você não tiver resultado, aquilo vai te desmotivar. A não ser que você tenha muita clareza no seu propósito e entenda que a falta de resultado, a ausência de resultados, ela é normal para que aquilo que você visualiza no seu futuro. Já estão anotando aí, pessoal, que aqui já começou a aula, hein? Para você que é vendedor e não procurou um curso, nunca leu um livro de vendas, você tá aí perdendo tempo aí no mundo, hein? Pô, que legal. É um treinamento que a gente foi, chefe, esqueci de falar lá do IN, né? Perguntou lá, quantos aqui são vendedores, né? Aí tem a galera que levanta e que é vendedor, que trabalha com vendas mesmo. Aí fala assim, agora de vocês, quantos fizeram o curso, quantos leram o livro? São mínimos, né? São os mínimos que tem aquele destaque, né? E assim, tipo, hoje tudo é venda mesmo ou não? Ou tipo, a gente se vende o tempo todo? Total. Eu estou vendendo a minha imagem aqui. Você, quando me convidou para vir nesse podcast, você fez uma venda. É uma venda que você estava realizando, porque eu ia comprar ou não. Como assim comprar ou não? Ia aceitar ou não. Então você foi bem sucedido. E foi difícil. A agenda do homem. Então é dessa maneira. Eu acho que a todo momento a gente está vendendo, né? Isso até é algo que se torna clichê. Quando você conquista uma namorada, um namorado, você tem que vender para ela um futuro, você tem que vender para ela segurança, ela precisa entender que ao seu lado ela vai ter um futuro promissor, então você está vendendo. Quando você é empreendedor, se você não souber vender, e quando eu falo vender, eu não estou falando só vender o seu serviço, o seu produto. Se você tem hoje eu estava conversando com uma das minhas colaboradoras, e o que eu disse para ela? Que quando você começa um negócio, Moreira, você começa sem recursos, você começa muitas vezes sem preparo, e você não consegue uma mão de obra qualificada a ponto de você conseguir segurá-la pelo valor que você vai pagar. Você tem que vender um sonho para aquele colaborador a ponto dele acreditar e continuar com você no negócio. Eu digo que esse foi um dos grandes diferenciais que eu tive e tenho nos meus negócios, que é vender o futuro para esses colaboradores. Porque muitas vezes, por mais que você tenha um negócio ali rentável, você não tem condições financeiras de pagar um valor acima do que o mercado paga. Então você tem que segurar aquele colaborador vendendo para ele um futuro. Então dentro do seu negócio você está vendendo. Quando você vai se conectar com um fornecedor, para você conseguir prazo, para você poder conseguir ali comprar uma quantidade maior de produtos, um descontinho, você tem que fazer o quê? Vender. Você tem que vender. Quando você vai empreender, a sua família
para ela poder te apoiar, porque o apoio ele é muito importante. O que você precisa fazer? Vender. Você precisa vender o sonho para sua família, você precisa vender a ideia para sua família. Aí chega a última linha, você precisa vender o seu produto, você precisa vender o seu serviço. Alguém vai ter que comprar. Eu vi uma história, não sei se foi hoje ou ontem, não me recordo de quem foi, mas o cara fez a seguinte pergunta. Ele falou assim, ó, eu tenho um baita de um produto, a minha empresa é sólida e eu não consigo muito resultado. E eu vejo outras empresas que não têm a estrutura que eu tenho e estão deslanchando. Por quê? Sabe qual foi a resposta? Porque eles vendem mais do que você. Simples. Simples assim. Só por isso, só porque eles vendem mais que você. Então, às vezes, o empreendedor, ele se preocupa em ter uma planilha organizada, ele se preocupa em ter tudo ali na ponta do lápis, e ele esquece do principal, que é vender. Ele precisa vender. Eu digo, vender cura tudo. Você pode ter uma empresa desorganizada, você pode ter uma empresa desestruturada no início. Obviamente que você precisa profissionalizar o seu negócio um dia para você, né, crescer, para você ganhar escala. Mas no primeiro momento, você tem que focar em vender. Porque entrando dinheiro no caixa, você consegue contratar uma consultoria para poder te auxiliar onde você não é bom. Quando entra dinheiro no caixa, você consegue contratar uma mão de obra mais qualificada. Quando entra dinheiro no caixa, você consegue investir em marketing, você consegue investir em divulgação, em treinamento. Você entende, Bruno? Vender cura tudo. Agora, se o caminho é inverso, eu sou um cara top em planilha, a minha empresa está perfeita, eu sei todos os números do meu negócio. Mas se você não sabe vender, você vai morrer na praia. Eu tô passando meio que por isso, assim, não tô muito em ordem com todos os cursos, mas eu não paro de vender. Tá em todo lugar. Eu tô continuando vendendo, que nem que seja a minha imagem, mas também o que eu faço, mas eu tô organizando, mas tá passo a passo. Mas eu não estou esperando eu organizar tudo para sair vendendo. E aí é uma pergunta chave que eu quero fazer. Por exemplo, na minha área, qual que é o caminho melhor que eu tenho que tomar de vendas? Eu estou construindo meu negócio, mas é viável fazer uma pesquisa de mercado? Porque de repente eu faço um estoque de coisa e aí não tem para quem vender. Qual o caminho que eu faço? Eu faço pesquisa de mercado? Não, esse item o pessoal não tem, então eu posso vender. E aí eu volto com a venda, né? Com o ponto já a venda feita e fabrico. Isso é algum produto específico? Sim, só para eu poder entender. Começou a consultoria do chefe. O que eu peguei? O que eu tenho de melhor que as pessoas gostam? Porque elas perguntam, pô, salgado. Todo mundo pergunta do meu salgado. Eu falo, pô, legal. De repente eu vá. É muito bom, por sinal. Porque hoje tem muita fábrica de pão congelado. Mas eu percebo que os caras deixam uma brecha. Eles não vendem muito salgados congelados. Pô, todo mundo... Aí eu olhei dentro do meu negócio e eu vi isso. Pô, o que eu tenho de melhor que todo mundo comenta que gosta são os meus salgados. Por que não abrir uma linha nisso? Mas aí eu tenho que fazer o quê? Fazer uma pesquisa de mercado. É isso ou não? Eu acho que assim, a gente não precisa inventar nada. O clichê que é usado também, né? A gente não precisa inventar a roda. Tenho certeza que você tem algumas padarias que são referência para você. Né? Que você olha para essa padaria e fala, um dia eu quero chegar nesse ponto e até maior do que isso. Então é você observar o que os caras estão fazendo que está dando certo. Os caras estão fazendo salgado congelado? Se não estão, por que eles não estão fazendo? Será que realmente é um mercado que tem espaço? Porque se os caras são grandes, os caras estão dando certo, por que eles não estão vendendo salgado congelado? Eu sempre gosto de fazer essas perguntas. Porque se os caras estão onde estão, eles já estudaram o mercado, eles já testaram muitas coisas. Então, assim, a gente tem que fazer o que eles estão fazendo. Se eles estão fazendo tal coisa e está dando certo, é aprimorar aquilo, colocar o seu jeito no negócio e fazer acontecer. Fazer acontecer porque pesquisa de mercado. Salgado, vamos falar sobre salgado. Salgado, você vai fazer um aniversário, você tem que comprar um salgado, você vai fazer um evento na empresa, tem que comprar salgado. Então eu acho que não tem que fazer pesquisa. Salgado é algo que todo mundo consome, todo mundo compra. Então o que você precisa fazer é o quê? É criar um plano de ação de venda, para que você venda esse seu produto. Eu gosto muito da linha de congelados, porque a durabilidade é maior, você consegue
ter um tempo ali para você poder trabalhar aquela venda, diferente do salgado fresco, né? Se assou, você tem que vender. Agora o congelado não, o congelado você fez ali uma produção legal, e o que eu gosto, sabe, Moreira? É de me tornar especialista em algo. Eu sou especialista em coxinha, por exemplo, sou especialista em coxinha, então a melhor coxinha congelada de Limeira é do Moreira. Obviamente que você vai agregar outros produtos, mas você ser um especialista em cima de um produto e bater forte naquilo. Então, a coxinha mais famosa de Limeira é a coxinha do Moreira. Por quê? É uma coxinha que ela é feita com, com farinha de milho, ela tem algum diferencial que faz com que ela se torne a melhor coxinha de Limeira. É a coxinha que mais tem recheio, ela tem que ter algum diferencial. A partir desse momento, você consegue agregar outros produtos dentro do seu mix. Então, se torne especialista em alguma coisa e venda algo, Moreira, que todos os públicos consomem. Eu cometi um erro, não digo que foi um erro, acho que tudo na vida é aprendizado, mas com a expertise que eu adquiri ao longo dos anos trabalhando como empreendedor, o meu primeiro negócio foi um negócio no segmento de alimentação saudável, que é um restaurante, lanchonete, copo de fruta. É extremamente nichado. Extremamente nichado. Isso é bom? É. Mas ao mesmo tempo você acaba pegando uma fatia muito pequena do público. Então se você trabalha com, vamos falar, churrascaria. Eu abri uma churrascaria e um restaurante de alimentação saudável. Olha a diferença. Você concorda que o cara que ele só come churrasco, dificilmente ele vai no meu restaurante comer comida saudável? Então só estou pegando uma fatia do mercado. Agora o cara que come saudável, você concorda que ele também come churrasco? Sim. Então, o que eu aprendi com a experiência de ter um restaurante nichado? É trabalhar com o maior público possível. Então, exemplo, hoje eu atuo no segmento de semijoias, estou abrindo uma frente nesse negócio. Todo mundo usa semijoias. Hoje a classe B, a classe C, a classe E, a classe A, todo mundo utiliza semijoias. Então é algo que eu vou atender a grande massa. E quando você atende a grande massa, você tem mais oportunidades. E fazendo um bom trabalho, o que 90% das pessoas não fazem, que é o básico bem feito, você já vai se destacar. Às vezes a gente fica querendo, Bruno e Moreira, fórmulas mágicas para poder ter resultado. E a gente esquece de fazer o básico bem feito. Né? O que é o básico bem feito? É eu chegar na padaria e ter um pão fresco. Isso é o básico bem feito. É não chegar lá, tá um pão queimado, um pão murcho. Isso é o básico bem feito, é ter um pão fresco. Toda hora que eu chego ali, eu vou ter um pãozinho fresco. Como vai fazer isso, eu não sei. Mas esse é o básico bem feito. Né? É você chegar numa padaria. O que eu faço quando eu chego numa padaria, Bruno? Eu gosto muito de Carolina de doce de leite. Eu chego e pergunto, essa Carolina é de hoje? Ah, não, essa Carolina é de ontem. Ah, então tá bom, não quero, obrigado. E você acha que só eu faço isso ou outras pessoas fazem? Eu sei da dificuldade de produzir, de você ter algo fresco ali todos os dias, mas esse é um diferencial, é o básico bem feito. Eu vou bater no peito e vou falar, tudo que você comprar aqui na minha padaria é fresco, foi feito hoje. Eu tô jogando alguns insights aqui, eu não sei como que funciona no dia a dia, tá, Moreira? Mas é buscar alguns diferenciais. Isso dá... Quer falar? Só concluir. Então, quando eu penso nos congelados, é porque para sanar uma dor, porque hoje, como a mão de obra está escassa, eu mesmo sofro com mão de obra. Mão de obra de padeiro, não tem. Então, assim, hoje em dia, está entrando muito congelado no mercado porque não existe mais aquela mão de obra. O pessoal não quer ficar acordando 5 horas da manhã, 6 horas de manhã. Então, é para, de repente, sanar uma dor. Tem sentido. E é o que, como está em falta a mão de obra. E assim, olha pra você ver como que a tendência dos congelados está vindo grande. Por quê? Cara, e os caras fazem escalada, entendeu? Quando é congelado, você vende Limeira, região, Campinas. Então, assim, hoje você consegue ter um leque maior na escalada, entendeu? São dois modelos de negócios diferentes. São totalmente diferentes. Que com certeza vai exigir ali habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. E também existe a padaria física, né? Sim. Eu vejo que eu tenho se eu encontrasse um ponto na cidade legal, entendeu? Que me atende, que o público que eu tenho hoje, né? É um público da classe média acima, mas no bairro que eu estou não é um bairro que chama esse público, né? Então, isso que é o legal do empreendedorismo, sabe, Moreira e Bruno, que eu vejo a história de grandes empreendedores. E eu gosto muito disso,
Porque você percebe que eles são seres humanos como nós. Eles erraram muito na trajetória. E não é que erraram, eles entenderam quais são os caminhos que eles não devem seguir. Por exemplo, Moreira, o que o Moreira está falando aqui? Que a padaria dele está num bairro que não confere com o público que ele quer atender. Errou? Não. Ele aprendeu um caminho que ele não deve seguir. E o empreendedor, ele é formado dessa maneira, dos erros que ele comete dentro da sua trajetória. Errou? Legal. Aprendi que esse caminho eu não devo seguir. Eu vou continuar. Então, o segredo do empreendedorismo é isso, das vendas, de tudo na vida. É você buscar conhecimento, é você ter essa autocrítica e não desistir. Não desistir. Se você não desistir e continuar tentando, a chance de dar certo é muito grande. Continuar tentando e testando, né? O que você ia perguntar, Bruno? Não, eu ia falar de um ponto legal que você falou das pessoas procurarem fórmulas mágicas, né? Eu lembro que por muito tempo eu estudava o melhor jeito para eu começar a vender minha consultoria, né? E nunca chegava a lugar nenhum, porque você, não vai dar certo. Não sei o que tem. Você sempre colocava alguma coisa, vou estudar mais. E você nunca ia de fato vender. Até que um dia eu falei assim, vou ver como que funciona isso. Daí vendi a primeira, eu falei, peraí, cada um vai ter que ser de um jeito diferente, não vai ter um jeito certo. Então, cada cliente tem uma sua especialidade ali, as suas dificuldades do dia a dia, então a gente tem que moldar. Tem as suas dores, né, Bruno? Tem as suas dores. E a gente vai moldando conforme vai, mas a gente só descobre como? Tentando e testando. Né? A maior escola das vendas está na prática. Está na prática, é no dia a dia. Por exemplo, eu quero vender salgado congelado. Às vezes eu quero fazer pesquisa de mercado, eu quero entender se realmente é um negócio bom. Sabe qual que é a melhor pesquisa de mercado? É você oferecer. É oferecer. Para quanto mais... Eu me recordo que quando eu comecei, eu gosto muito de falar sobre isso. Quando eu comecei a vender livros de porta em porta, eu gostava muito de metrificar, muito de quantificar, entender os números. Eu precisava entrar em 10 casas. Essa era a minha meta no dia. Então eu pegava um bairro, saía batendo de porta em porta. Como que funcionava? A cada 10 casas que eu batia, eu conseguia entrar em uma. Então, para eu poder entrar em 10 casas, eu precisava bater em quantas? 100. Em 100. Então eu já tinha um número. Se eu preciso entrar em 10 casas, eu preciso bater em 100. Se eu bater em 100, eu vou conseguir entrar em 10. Obviamente que não era o número preciso. Às vezes eu batia em menos, às vezes eu batia em mais, mas a média era mais ou menos essa. E um outro número que eu tinha, a cada 10 casas que eu entrava, eu conseguia vender em 3. Sério? Conseguia vender em 3. Então eu levei quantos nãos, Bruno, para eu poder ter 3 sims? 7, né? Em cada casa aqui. Não. Se eu bati em 100, entrei em 10, e das 10 eu vendi em 3. 70. Quantos nãos que eu levei? 70? 97 não. Sim, em 100 casas só. Caramba! 97. Em 100 abria uma. Em cada uma. E aí o que foi acontecendo? Eu fui tentando diminuir esse número. Então, o que eu estou fazendo de errado para eu ter que bater em 10 casas e entrar em uma? Descobri. Foi diminuindo. Então, a cada 7 casas que eu batia, eu conseguia entrar em uma. Depois dessas 10 casas que eu estou entrando, por que eu só estou vendendo para 3? Aonde que eu estou errando? Esse número foi diminuindo. E como que eu aprendi isso? Na prática. Por mais que cada ser humano é diferente, cada um carregue uma dor diferente, Bruno, a maneira como eles se portam diante de uma venda se repete. E quando você vivencia muito isso, você vai conseguindo fazer essa leitura. Eu falei com tanta gente, mas com tanta gente, que quando eu entrava na casa de uma pessoa, Moreira, eu pegava na mão daquela pessoa, eu já tinha certeza se eu ia conseguir vender ou não. Legal. Era algo assim absurdo. Mas por quê? Porque eu vivi muito aquilo. E o comportamento das pessoas, eles se repetem. Se repetem. Então o segredo é a prática. Tem que praticar muito. E vender salgado é isso. Você vai ter que falar com muita gente. E no campo da prática, você vai ouvir um cara falando, o salgado congelado, ele é bom por isso, mas a última vez que eu comprei, aconteceu isso. Então você já guardou essa informação. Aí você foi em outro lugar, o cara falou a mesma coisa que ele. Então você vai formando uma opinião em cima daquilo. Mas o que é o problema, Bruno? As pessoas batem em 5 comércios diferentes para poder vender o salgado, ouviu 5 nãos, o que ele faz?
Ih, salgado não vira nada, não. Vou largar a mão disso daí. O cara não tá preparado pra ouvir 97, não. Não tá. Pior que é Não verdade. tá. E a vida do vendedor, ela é formada por não. Eu falo que o vendedor, o não pro vendedor é tão normal como o sangue é pro médico. O não pro vendedor é tão normal como a graxa é pro mecânico. Faz parte da vida do vendedor. Se ele não souber ouvir não, ele não está pronto para poder trabalhar com vendas. E nem com empreendedorismo. Como lidar com o não? Entender que faz parte do processo. Entender que você precisa ouvir 97 nãos para você ouvir 3 sims. É simples assim. Entender. Então, quanto mais você vai ouvindo nãos, mais perto você está do sim. Caramba. Legal, Brunão. Antes de nós sair pro nosso comercial, um minutinho, Brunão. Dá um alô pro pessoal que tá em casa. Vamos chamar o comercial. Legal, vamos ver quem tá acompanhando a gente aqui. Pessoal aí. Mas, cara, que top, hein? Tá sendo uma consultoria particular aqui. Consultoria particular do Moreira. Se você quer você salgados congelados, isso que você falou é legal, Bruno, que uma vez a gente até tava conversando sobre o salgado, eu falei, nossa, Moreira, uma vez eu e minha esposa, a gente comprou salgadinho congelado, foi fritar, estourou tudo, né? Nossa, daí nunca mais a gente comprou, tá vendo? Daí já pode ser uma coisa. Não, legal. E aí a gente tem aqui com a gente, acompanhando a Sandra Avelina, Sandra, que é da Vonô Marmitaria, como que chama? Marmitaria. É Vonô. Vonô. Rotisseria, Rotisseria. Você não falou da rotisseria. Vonô Rotisseria, que tá sempre aqui aí, ó, ajudando a gente também aqui no Fala aí, chefe. De vez em quando eles mandam as marmitas saborosas pra gente sortear aqui e a galera gosta demais, hein? Temos também a Thaís Fernanda. Uma boa noite. A filha do chefe está aqui presente com a gente. Meu bebê. A bebezinha do chefe. E a Franciele Vargas também está aqui e mandou uma boa noite. Para você que está acompanhando a gente e não mandou sua pergunta, aproveita aí, ó. Quer saber mais sobre vendas? É só a Franciele, que era da Padaria Moreira, né? Vendas, viu, Franciele? Ela sabe vender? Vende, ela vende. O papo é vendas hoje, hein? O papo é vendas. Já convido o pessoal aí para assistir hoje, hein? Vamos dobrar nosso faturamento, hein, galera? Isso aí. E aí, então, isso. Então vamos sair para o nosso comercial? Vamos sair para o comercial. Pode chamar os comercial. Fique ligado e já voltamos. Pera aí, tá saindo. Aí, beleza. Aí.
Eu vou voltar, Bruno. Bora ver. Ó, voltou, hein? Voltou o Grilo e voltou o nosso... Nossa, o Grilo voltou também, Grilo. Agora você voltou com depois que eu comi o finger food, veio a energia. Você tava com fome, hein? Era fome. Descobri. Quando o Grilo falhar, fome. Que legal. Mas, meu caro Bruno, então, se a empresa quiser aumentar as vendas, as rendas, tem que vender mais. Tem que vender mais. E quais as estratégias que você indica? Em primeiro lugar, qualificar o seu time. Por muito tempo, eu terceirizei essa responsabilidade. Pelo fato de eu gostar de ter iniciativa própria, eu sempre imaginei que todos teriam que ter a mesma postura diante da situação. E eu sempre me frustrei muito com isso, porque você fica esperando que algo aconteça e aquilo não acontece e você terceiriza a responsabilidade. Quando eu inverti essa lógica e trouxe essa responsabilidade para mim, ficou mais fácil. Você concorda, Moreira, que quando você terceiriza um problema, você não consegue resolver aquele problema porque esse problema não é seu? Se o problema é do Bruno e só depende dele para resolver, tem como você resolver o problema dele? Não. E se você chamar a responsabilidade para você, o que acontece? Cara, aí sim, aí você resolve. O problema é seu, você consegue resolver. Então o que eu sempre digo e carrego esse lema comigo: se o seu colaborador ele não está vendendo, você errou em alguma etapa. Ou você está errando. Em primeiro lugar, ou você contratou errado, o cara não tem perfil de vendas, não quer aprender a vender, contratou errado. Segunda coisa que pode estar acontecendo, você não treinou esse vendedor. Sim. Se você não treinou, a responsabilidade é tua. Alguma coisa está acontecendo. E a terceira coisa é o quê? É você ter treinado e não estar acompanhando esse colaborador. Então você precisa capacitar a sua equipe. Se você não der ferramentas para que ela consiga exercer aquela função com excelência, a responsabilidade é sua e o resultado não vai acontecer. Um exemplo prático disso daí. Eu tenho lojas de produtos naturais a granel. Ali a gente vende tempero, vende castanhas, vende chás. Eu dizia sempre para as meninas, vocês precisam estudar. Estuda para que o chimichurri é bom, como a pessoa consegue utilizar o chimichurri na comida, na receita que ela for produzir. Estudem sobre isso. O que acontecia, Moreira? Não estudava, ela não sabia. Não estudava, não acontecia nada. Quando eu mudei a chave, eu falei, não, a responsabilidade é minha. Sabe o que eu comecei a fazer, Bruno? Treinar, ensinar? Treinar. Eu cheguei com a folha, entrei em contato com a minha nutricionista. Legal. Falei, nutricionista, esses 10 temperos aqui, eu preciso que você faça um estudo em cima deles, como utilizar esses temperos, qual que é a composição desses temperos, deixa de uma maneira bem popular e passa para mim, porque eu vou treinar a minha equipe. Ela trouxe os 10 temperos, onde utilizar, em quais momentos não utilizar, qual que é a composição daquele tempero. Aí o que eu fiz? Equipe, vamos nos reunir, vamos treinar. Fulana, você fica responsável por estudar sobre o chimichurri, você vai estudar sobre o chimichurri, você vai estudar sobre o coloral, você vai estudar sobre o lemon pepper, e na sexta-feira a gente vai ter um treinamento. Quem melhor explicar esse produto vai ganhar um jantar no Jangada, por exemplo. O que elas faziam? Passava a semana toda estudando, e na sexta-feira a gente se reunia para poder falar sobre aquele tempero. E a melhor apresentação de fato ganhava. Então o que acontecia, Bruno? Ali era um termômetro para eu poder saber quem de fato estava engajado, quem de fato tinha aptidão para poder vender. Aptidão, eu digo, vontade, sangue no olho. Se chegou ali a pessoa nem estudou, é cartão amarelo para essa pessoa. Ela vai ficar com vergonha. E a gente vai fazer de novo, na outra semana. Se ela não estudou, é mais um amarelo, mais um vermelho. Tá fora do jogo. Sim. Você vai manter uma pessoa que não quer vender, que não está disposta a pagar o preço, ela é muito cara para você. Não vale a pena. Então esse é o primeiro passo. Você quer vender mais, capacite a sua equipe. Treine a sua equipe. Dê ferramentas para que eles tenham resultado. Tudo isso parece muito difícil, né, Moreira? Às vezes fica muito longe da realidade do empreendedor. E eu também acredito nisso. Por isso que empreender é longo prazo. Por isso que empreender não é do dia para a noite. Exige de você desenvolver inúmeras habilidades. Você precisa aprender a vender, você precisa aprender a gerir
você precisa aprender a fazer gestão de pessoas, você precisa aprender financeiro, você precisa resolver conflitos a todo momento. Você está precisando ter uma habilidade diferente para poder resolver um problema. O empreendedor, ele é um resolvedor de problemas. Quando ele coloca isso na cabeça dele, Bruno, eu lembro que muitas vezes eu saía de casa e falava, nossa, se Deus quiser, hoje não vai ter nenhum problema para poder resolver. Eu chegava na empresa, o que acontecia? Problema o dia inteirinho. Depois eu mudei a minha maneira de pensar. Lutar contra a natureza. Sabe o que eu fazia? Eu sou diferente. Eu nasci para resolver problema. Pode vir um problema que for que eu tô pronto para poder resolver. Caramba. Sabe o que acontecia, Moreira? O problema que era enorme, ele se tornava pequeno. É apenas um desafio, né? Que surge ali naquele dia. É a oportunidade de aprender algo diferente, né? Porque não tem como você ser empreendedor e não ter problemas. E quanto maior você se torna, maiores são os problemas que você precisa enfrentar. Então você desenvolveu a mentalidade, eu sou um resolvedor de problemas, eu nasci para poder resolver problema. Pode vir que eu estou preparado. Manda. O problema fica com medo de ser. Agora quando você inverte a lógica, você fala, ai, tomara que hoje não tenha nenhum problema. Ele se torna um monstro. Vou deixar para amanhã eu vejo isso. Ele te devora. Isso entra muito na autoconfiança, né? Quando você confia em você, né? Você tem autoestima, você é seguro, né? E quando aquela pessoa que vende, eu já ouvi de alguns vendedores, tem vergonha de vender. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Esses perfis assim, de pessoas que são vendedoras nato, ela tem aquela atitude, ou tem pessoas que não tem mesmo aquela pegada de vender. Não acredito. Você falou também daquilo do despreparo, né? É despreparo. É despreparo. Porque, por exemplo, vocês já estudaram, enfim, quando você vai apresentar um trabalho na frente da escola, da faculdade, se você estudou o tema, você tem segurança para poder apresentar? Sim. Você tem segurança? Você tem conhecimento, você domina aquele assunto. É a mesma coisa, Moreira, se colocar você para falar para um público de 5.000 pessoas, como é fazer um salgadinho com agridoce, chocolate e pimenta? Você consegue falar para 5.000 pessoas? Sim. Por que você consegue? Porque você tem conhecimento. Você tem segurança, você tem vivência daquilo ali. Agora, se colocar você, para falar para 5.000 pessoas sobre como é fabricar um microfone, você vai conseguir? Não, é difícil, hein? Por quê? Esse curso, né, Bruno? Igual Moreira foi um dia aí num programa de futebol, foi falar do São Paulo, falou do Zete. O Zete fez uma defesa, aí o Zete já tinha saído do... Ou seja, saiu da zona de talento do Moreira, né? Fui convidado esse dia para participar, falar de esporte, vamos lá participar aí. Falei, cara, totalmente fora. Ainda bem que eu tinha assistido o jogo antes. Mas isso, o Bruno trouxe um link bem legal, porque é uma coisa que você não está vivendo no dia a dia. Então, vender é você ter segurança. E a segurança, ela vem como? Através da busca do conhecimento, você buscou o conhecimento. Então, você tem ali um alicerce. Você praticou. Aquilo vai te trazendo segurança. Quanto mais você vai executando, mais segurança você vai tendo. É como a gente fala, né? Andar de bicicleta. O começo é muito difícil. Você não consegue equilibrar, você começa ali com 2 rodinhas. Aí depois você tira uma rodinha, você rala, depois você tira outra rodinha, mas depois que você aprendeu, você pode ficar muito tempo sem andar. Mas quando você voltar, você vai conseguir andar tranquilamente. Então vender não é diferente de qualquer outra coisa na vida, né, Moreira? O início ele é sempre mais difícil. E tudo que você quer ser na vida é uma escolha. E eu acredito sim que algumas pessoas elas possuem algumas aptidões que ajudam ela na hora de vender. Exemplo, uma pessoa que sorri facilmente. Tem pessoas que têm facilidade para poder sorrir. Eu sempre digo que isso é uma característica marcante no mundo das vendas. A pessoa que ela tem essa facilidade de sorrir é 1-0 para ela no mundo das vendas. Eu brinco que chaves abrem portas, sorrisos abrem carteiras. Quanto mais você sorrir para o seu cliente, maiores são as chances de você vender para ele. Quando eu digo sorrir, não é que você vai ficar sorrindo na cara do cliente, mas é você recepcioná-lo com um sorriso no rosto, é você mostrar que você é uma pessoa que tem um alto astral, é você mostrar que você é uma pessoa entusiasmada
que tem paixão por aquilo que você está fazendo. Isso é muito interessante e faz toda a diferença. Então eu penso dessa maneira, tá, o Moreira? Se o cara chegar e falar para mim, tem vergonha de vender, a minha resposta para ele vai ser muito simples: tenha vergonha de ter uma vida medíocre. Tenha vergonha de ter uma vida medíocre. Essa que é a vergonha que você tem que ter. Tenha vergonha de ter uma vida sem resultados. Essa é a vergonha que você tem que ter. Se você tem vergonha de vender, meu amigo, você está fadado ao fracasso. Fica a dica, hein, galera? Para quem tem vergonha de vender, porque hoje tudo é venda, né? Assim, olha só como que a venda sacado, é interessante, cara. Tem alguns casais que separam, né? Separam. Até isso, não sei se vocês estavam vendo algum Facebook, tipo no Instagram. Tem site de fofoca, separa. E quando são casados, a pessoa não tá nem aí. Tipo, no caso, a mulher ou o homem, eles, cara, estão se vestindo e tá tocando barco. Mas quando separa, quando eles querem conquistar, o que eles fazem? Eles se produzem. Começa pra academia. Postar foto pra academia, né? Eles buscam estar melhor. Por quê? Porque ali estão se vendendo, porque dá que alguém compra a ideia de ter eles no... Você não pode dizer isso, né, Moreira? Porque olha a elegância que você tá. Ele continua vendendo o peixe dele até hoje. Casado, né? Tá vendo? Eu tô bem vendido já. Hoje ele vendeu o peixe dele. Eu tô bem comprado aqui. É time grande, comprou, passe, contrato, já não vende pra ninguém. É vitalício, né? Mas é isso. No mundo da venda, quando você vai... Olha que volta para chegar na pergunta. Quando você vai vender, você tem que ter posicionamento? Com certeza. O posicionamento nada mais é do que autoridade. Vende mais quem gera autoridade. E a autoridade, ela vem através, em primeiro lugar, do conhecimento. Porque se eu for falar sobre, por exemplo, eu vou vender esse microfone. Primeira coisa que eu preciso fazer é estudar sobre esse microfone. Como ele é produzido, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Isso vai gerar confiança, vai gerar autoridade. Então, quando eu for falar para o Bruno desse microfone, quando eu vou vender para ele, o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar, porque eu sei o que eu estou vendendo, eu conheço o produto que eu estou vendendo. Outro ponto importante: se você não acredita no produto ou serviço que você vende, não entre nessa barca. Não venda esse produto ou serviço, porque essa é uma premissa dos vendedores. Você precisa acreditar no produto ou serviço que você vende. Você tem que ser a primeira pessoa a comprar aquele produto, porque se você não comprar, como que você vai ter um posicionamento? Vou voltar na época dos livros. Eu comecei a ter muito resultado depois que eu comecei a ler aqueles livros e colocar em prática as receitas daquele livro. Aquilo trouxe tanta autoridade que eu me posicionava de uma maneira que não tinha como a pessoa não comprar aquele livro. Porque eu falava com propriedade. Eu perguntava para a pessoa, que nota que você dá para sua saúde de 0 a 10? Dou nota 5. Por que você dá nota 5? Eu tenho diabetes, eu tenho, tenho colesterol elevado. Então, se eu estudei o livro, eu sei no livro aonde existe uma receita para diabetes, onde existe uma receita para o colesterol. Guardei aquela informação. Quando eu vou apresentar o livro, o que eu fazia? Lembra, você comentou comigo que você tinha colesterol elevado? Dá uma olhada nessa receita. Você vai usar isso e vai te ajudar no colesterol. Para o diabetes, você vai fazer isso. Isso é o quê? Posicionamento, gera autoridade. Mas por que eu conseguia fazer isso? Porque eu dedicava um tempo para poder estudar e buscar o conhecimento. Então é o segredo, é fazer o básico bem feito. E aí você também estava bem de saúde, né? Porque esse é um convencimento, né? Sim. Como você vendia saúde, você teria que estar... Tem que viver. Tem que viver a saúde. Tem que viver. Legal. E Bruno, assim, qual a dica que você dá para aquela pessoa que ela não se acha um vendedor? No meu caso, por exemplo, eu nunca me achei um vendedor assim. Mas eu sempre vendia a Boticário, Avon, essas coisas de revistinha. Aí pegava um negocinho aqui e conseguia vender, assim, mas não tinha em mente que eu era um vendedor. Aí eu sempre ouvia, assim, da minha esposa, de quem estava próximo de mim, falar assim, dá pro Bruno que o Bruno vende, né? Ele consegue vender. Aí uma vez eu parei e pensei, será que eu sou um vendedor? Né? Começo a vender as coisas, assim, e assim, sem conhecer o produto, né? Você mostra, apresenta, você não quer levar? Vai combinar com a sua pele, com o seu tom de pele. Aí falava por falar, assim, né? Aí a pessoa, não, é verdade, você vai combinar mesmo?
Aí levava, sabe? Comprava. Olha só. Será que é um dom que eu tenho? Nem sabia. Então, qual que é a sua pergunta? Qual que é a dica que você dá para essas pessoas que acham que não são vendedores, mas estão sempre vendendo algo, assim, né? Mesmo que consciente ou inconsciente? Sim. A dica que eu daria para essa pessoa é mudar a mentalidade, porque quando a gente fala de vendas, está muito ligado com o nosso mindset. É que é o que a gente fala, o mindset de vendas. O que é o mindset? É a maneira como você enxerga as coisas. A maneira como você enxerga e a maneira como você absorve aquilo vai formar a sua mentalidade. E através da sua mentalidade, as suas ações serão direcionadas por ela. Então, o que eu aconselharia essa pessoa a fazer? Em primeiro lugar, estudar sobre vendas. Estudar cases de pessoas que tiveram sucesso no mundo das vendas. Se você for puxar hoje os grandes milionários, bilionários, tenho certeza que 90% deles, eu digo aqueles que começaram do zero, tá? Não estou falando de herdeiros, estou falando aqueles que começaram do zero. 90% deles são grandes vendedores, são pessoas que trabalharam com vendas. Flávio Augusto, um grande exemplo disso. O que Flávio Augusto fez a vida inteira? Venda. Silvio Santos, o que o Silvio Santos fazia, o Moreira? Vendas. Então tudo passa pelo mundo das vendas. Aí isso, quando você começa a buscar esse tipo de conhecimento e olhar com esse olhar, o seu mindset ele vai sendo transformado. E você vai entendendo que você é um vendedor e que você está vendendo a todo momento e que você precisa das vendas para você poder ter resultados mais expressivos. A não ser que você, eu sempre falo que existem dois caminhos. Ou você aprende a vender e se torna um grande vendedor. Entenda, quando eu falo se tornar um grande vendedor, Moreira, eu não estou falando só vendedor de serviço, de produto, não é isso que eu estou falando. É vender o que a gente citou aqui várias vezes, é vender a nossa imagem, é vender confiança, é vender credibilidade, posicionamento. Isso daí abre portas pra gente. Ou você se torna um grande vendedor, ou você tem que ser um cara acima da média, você tem que ser um nerd, você tem que ter um cara que tem algum diferencial que nenhuma outra pessoa tem. Para você dar muito certo na vida, e quando eu digo dar muito certo, isso é muito amplo, quando eu digo dar muito certo, eu digo financeiramente, tá? Obviamente que existem muitas outras coisas que eu acredito que complementam o ser bem-sucedido na vida. Né? Porque de nada adianta você ter muito dinheiro, você conquistar muita coisa e não conseguir, né, conquistar uma família, você não conseguir conquistar grandes amigos, você não vai ser bem sucedido. Mas quando eu digo ser bem sucedido financeiramente, passa muito por vendas. E para você ser bem sucedido financeiramente, ou você domina a arte de vender e se torna um especialista nisso, ou você tem que ser uma pessoa acima da média, um Neymar da vida, um Messi da vida no que você faz. Caso contrário, estamos fadados à mediocridade. Legal. E assim, tipo, hoje tem muitos canais de venda, você vê vantagem, tipo, no Instagram, Facebook é um pouco de linha. Você acha que hoje ficou mais fácil vender? Tem WhatsApp, as pessoas... Muito. Eu falo, Moreira e Bruno, que a gente está vivendo a melhor era da história para venda. Melhor era. A gente fala aí do dropship. O cara ele consegue empreender no CNPJ do outro sem colocar R$1, sem precisar trabalhar com logística. O cara vende um produto de uma outra pessoa sem ter estoque, sem nada. Simplesmente com um celular e uma internet. É a melhor época da história para você poder construir riqueza através das vendas. Legal. Pode falar, Bruno, por favor. Eu lembro uma vez que eu fiz um podcast com a Sabrina Nunes e ela falou, a internet é um mercado sem fim, né? Você tem várias opções ali para vender. É a maior rua do mundo para você vender. A maior rua comercial do mundo é a internet, né? Mas só que a maioria das pessoas aí, a gente volta a bater na mesma tecla. Não querem pagar o preço. As pessoas não querem pagar o preço e querem que tudo aconteça muito rápido. E nada acontece muito rápido. A natureza é a prova disso. Se você planta um pé de laranja, quanto tempo que leva para você poder colher a primeira laranja? Deus ele deixou na natureza isso muito claro. Deixou muito claro. São fases, são etapas, e a gente precisa respeitar. Não adianta você plantar a semente hoje e querer chupar laranja amanhã. Você não vai. Não tem como. E às vezes a pessoa não quer nem plantar, Bruno. Ela já quer chupar laranja sem ter plantado.
Então é isso. Eles não percebem que demora um tempo pra acontecer de repente. Eu uso assim com meu sobrinho, até falo, quando você planta, você colhe, mas mesmo colhendo, você tem que continuar plantando, né? Porque senão você colheu, acabou o fruto. Então, você continua, não pode parar, né? Porque é um ciclo, né? É ciclo. Um ciclo. E Deus, mais uma vez, ele deixou isso explícito na natureza, né? A vida ela é feita de ciclos, a natureza é feita de ciclos. A gente acorda com o sol e a gente dorme com as estrelas, com a lua. São ciclos que se renovam todos os dias e a nossa vida não é diferente. E a gente quer ir contra a natureza. Eu falo que quem complica a vida somos nós. A vida ela é muito fácil de ser vivida, Bruno. Quem complica somos nós. A gente sabe que, por exemplo, se eu tomar uma Coca-Cola, você sabe que a Coca-Cola faz mal, Bruno? Sim. E por que a gente toma Coca-Cola? Então. Porque é gostoso, né, Bruno? bom, Faz mal, mas é bom. Mas então, tipo assim, o ser humano que complica. Ô, Moreira, você concorda comigo que a leitura ela é imprescindível pra gente ter sucesso na vida? Sim. E por que a gente não lê? Cara, O Moreira não lê que não enxerga direito. Vai lá, isso aí tá fácil de resolver. Academia. Academia, na sua opinião, faz bem pra saúde? Faz. E por que muitas vezes a gente não faz? Só porque eu tô magrinho. Eu usei esse exemplo proposital, meu, pra te provocar. Ficou uma... Mas é isso, o ser humano, ele que complica a vida. E eu tô falando porque eu também faço isso diariamente. Eu faço coisas que não devo fazer, deixo de fazer coisas que eu preciso fazer. Então toda a nossa vida ela é consequência dos nossos atos. O que a gente realizar hoje, a gente vai viver amanhã. Nosso futuro começa hoje, né? Começa agora. Hoje. Isso é muito bom. Legal. É muito bom. Mas, Bruno, você dá palestra sobre venda, como que você tem também esse lado de... Como funciona você? O Moreira, eu falo que aprender a vender mudou a minha história e vai mudar a história das próximas gerações que vão vir. As minhas próximas gerações serão impactadas pelo fato de eu ter aprendido a vender. Legal. E eu carrego um propósito muito ardente no meu coração. Eu falo que é uma dívida que eu tenho com os pais, com os deuses das vendas, vamos falar assim. É uma dívida que eu tenho com eles, que é compartilhar o conhecimento que eu tenho. Essa é uma maneira que eu encontro, o Moreira, de retribuir tudo o que o mundo das vendas me proporcionou. Legal. É transbordar na vida de outras pessoas. Então, todas as vezes que eu recebo um convite, eu não encaro como um convite. Eu encaro como uma convocação. É algo que eu preciso colocar para fora. É uma maneira que eu encontro de pagar essa dívida que eu tenho com os deuses das vendas. Então, eu não tenho isso como profissão, não cobro, vou fazer uma palestra, vou cobrar. Não, eu faço isso porque, obviamente, encaixando dentro ali da minha agenda, que não atrapalhe, né, os compromissos que eu tenho, que são prioridade, mas eu faço isso com maior alegria, com maior prazer. Acredito que num futuro breve isso vai se transformar sim no negócio, porque eu vejo que as pessoas elas valorizam muito mais o que elas pagam do que elas ganham. Verdade. Então, para você gerar uma transformação na vida de uma pessoa completa, muitas vezes você vai ter que cobrar por aquilo. Sim. Hoje não é a minha prioridade. Hoje eu tenho os meus negócios onde eu coloco 100% de foco e futuramente encaro sim como um propósito aí, né, colocar isso como uma profissão e como uma nova fonte de renda. Porque é um conteúdo, cara, top, né? Legal, eu cara. pagaria uma palestra sua. As Tá dicas certo que foram você aqui, vai já fazer foi. pergunta, vai. As dicas, Mas eu consumiria. As dicas que foram aqui já foi. Imagina Legal. uma palestra que não vem por aí. Mas legal. Fico feliz. Mas, Brunão, estamos chegando aí, né, perto do nosso final. Já, Estamos chefe? aí, Ó, chegou mais gente aqui no Chegou nosso. mais gente. Manda um alô pra turma de casa aí pra gente aí. Ó, a Fran falou que tá prestando atenção nas dicas aqui que ela vai usar amanhã. Nossa, já vou dobrar meu faturamento. hein? Fernandes Jorge mandou aqui, boa noite, Brunão. Boa noite, turma. Brunão vende muito. Pô, legal. Aí ele falou assim também, tenho mais vergonha de ficar sem dinheiro do que a vergonha de vender. Tá Isso aí vendo? é Legal. Boa, isso aí, boa. Às Bate vezes, bola com o Tubarão aqui, ó, né? A gente falou do Divaldo. meu amigo Tubarão, meu amigo. Cara, era pra eu estar aí hoje, você me convidou, mas eu não tive tempo, não consegui estar aí hoje. Mas semana que vem nós vamos marcar, vou aí de novo, na quinta, pode me chamar lá que nós vamos deixar marcadinho. Certinho, meu amigo? Boa noite e desejou um ótimo programa para nós aqui.
E a TV Agora aqui também participando com a gente, mandando boa noite a todos. É isso aí, pessoal da TV Agora. E só um abraço para meu amigo da Tubarão, que eu participei lá na quinta-feira, lá, legal, falando de esporte. Não conheço muito de esporte, né, meu cara? Perguntou do goleiro de São Paulo e falou do Zé. E ainda brinquei assim, falou que eu sou. Aí tinha na venda, tá conversando, não, que eu sou um cara epilético. Epilético. Brincando, né? A gente deu risada pra caramba lá. Bom, mas muito obrigado, fiquei muito, muito contente. E batemos um papo legal. Ô, chefe, antes da gente ir para aquele momento lá de dar tchau, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Tem um pessoal aí. Qual que é a importância que você acha assim, do relacionamento com o cliente, com a pessoa que você vai vender? Você disse que vendendo os livros você começou a conhecer pessoas, conhecer padrões de pessoas, né? Como que o relacionamento com a pessoa impacta na hora de vender? O relacionamento, Bruno, eu entendo que é a empatia. E o que é empatia? É você ter a facilidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E quando você faz isso, a venda ela se torna algo muito natural. Existe uma frase que ela diz o seguinte: não venda, aliás, venda o que o seu cliente precisa, não o que você quer. Isso é empatia. Isso é relacionamento. O relacionamento ele faz toda a diferença. Quando você sabe ouvir mais do que falar, você já cria uma conexão muito forte com as pessoas. Porque a maioria das pessoas estão carentes. A maioria das pessoas elas querem falar. Elas querem falar, né, das suas qualidades, querem falar das suas conquistas. E quando você para ouvir aquela pessoa de uma maneira verdadeira e sincera, você cria conexão, você gera relacionamento. E isso vai te ajudar muito na hora de vender. Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela disse, ela vende alguns cursos pela internet na área de saúde. E quem estava fazendo a venda para ela era a agência. E não estava tendo muito resultado. Ela falou, não, Bruno, eu peguei e falei, eu vou realizar essas vendas a partir de agora. Ela falou, sabe qual foi a técnica que eu usei para poder vender? E o meu nível de assertividade aumentou muito? Ouvir a história das pessoas. Ela falou, todas as vezes que eu ouvia a história de uma pessoa, eu ia para o fechamento e a venda acontecia. Legal. Né? Então as pessoas elas querem ser ouvidas. As pessoas elas querem se relacionar. Porque no mundo que a gente vive hoje, você está o tempo inteiro conectado na internet, mal você para poder ouvir a pessoa que está do seu lado, mal você para poder olhar no olho da pessoa que está do seu lado, a comunicação, a conexão, ela está cada dia mais fria. E quando a gente consegue manter ela viva, isso faz com que a gente venda mais. E claro que de maneira sincera, claro que de maneira verdadeira, porque nada se sustenta se não existir verdade. No mundo das vendas você precisa criar um castelo numa base sólida, não um castelo de areia. Porque se você construir uma profissão, você construir uma reputação baseada em mentira, baseada em falta de verdade, você está construindo um castelo de areia. E nada nessa vida é mais valioso do que o nosso nome. Sim. Nada nessa vida é mais valioso do que a nossa credibilidade. Você pode perder tudo. Eu me lembro de uma história do Geraldo Rufino, até vi você num vídeo com o Geraldo Rufino, um cara que eu admiro muito. Ele disse que ele perdeu tudo, que ele ficou devendo não sei quantos milhões de reais, mas ele tinha um nome. Ele tinha credibilidade. E ele conseguiu se reerguer porque os fornecedores confiavam na palavra dele. E mesmo sem crédito, ele reconstruiu a sua vida. Olha só. Nome, credibilidade, reputação, relacionamento, reputação. E assim, ele tem alguns fatores desses que você falou, né, Bruno? Por exemplo, sorriso no rosto, simpatia, humildade, né? Cara, humildade. Entusiasmo. Tipo, ele que pegou nosso, né? Eu vi, cara. Olha de você, ele falou. Não, o cara me ouviu uma história da minha palestra, assim, ó, eu vou falar de você no segundo, tal. Cara, ele me deu uma atenção, né, Bruno? Pegou o Bruno, como que é o grilo? Faz um vídeo aqui. Cara, isso é venda, ele conquistou. Ele é vendedor, ele fez. E eu acredito que ele faz isso de coração. De coração, mas ele fez você se sentir importante. Ele fez você se sentir importante, fez você. Né? Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender o poder disso que a gente está falando aqui? É você fazer outra pessoa se sentir importante. Ela nunca mais vai se esquecer de você. Que é o que você está fazendo aqui agora. Uma história rápida para a gente poder encerrar aí. Eu tinha um cliente no restaurante
um médico bastante afamado aqui na cidade, cara de poucas palavras, mal conversava, ia lá, comprava e ia embora. Só que eu me simpatizei com ele, eu queria me conectar com aquele cara. E eu falei, eu vou ter que usar alguma técnica com ele. E eu acho que não tem problema nós sermos intencionais em algumas atitudes que a gente tem. Sendo uma intencionalidade pro bem, não tem problema nenhum. Eu li no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, que é um livro fantástico, um dos melhores livros que eu já li até hoje. E uma das técnicas que esse livro cita é a seguinte: ouça as pessoas e falem com elas coisas que elas gostam de falar. E o filho desse médico também é médico e super afamado na cidade. E eu fiz uma pergunta para ele, Moreira. Eu perguntei: o seu filho se tornou um médico referência na cidade porque você pediu para ele se tornar médico ou porque você o influenciou a se tornar médico? Bastou essa pergunta. Eu lembro que ele estava com a sacolinha, com a marmita para poder levar para a esposa dele. A gente ficou 50 minutos conversando e eu só ouvindo. Eu não falei um A. Eu só ouvi. Chegou no final da conversa, ele, nossa, Bruno, precisa ir embora porque a comida já tá gelada, minha esposa vai brigar comigo. E ele falou de jeito pra mim, mano. Ele falou assim, nossa, eu não sabia que você era tão legal assim. E você só ouviu. Mas eu, legal, eu não falei nada. Eu só fiz ele se sentir importante e ouvir com verdade, ouvir com o coração. E até hoje eu tenho amizade com ele. Às vezes, quando eu preciso fazer alguma consulta, alguma coisa, eu vou até ele, ele não cobra. Ele fala, Bruno, não vou cobrar. Eu falo, não, é o seu serviço, eu preciso pagar. Ele falou, não vou cobrar de jeito nenhum. Pelo simples motivo de eu ter ouvido, pelo simples motivo de eu ter dado atenção a ele. E uma atenção verdadeira. Que legal. Então fica a dica aí, galera. E outra dica, deixa eu falar a minha primeira. Não, sim. Ser intencional é diferente de ser interesseiro. Pronto. Mastermind. Mastermind. Eu vi isso ontem no Mastermind. Quando você é intencional, mas isso com coisas do bem, até no seu casamento, cara, o seu resultado é outro. Os seus resultados são melhores. Então, assim, vocês aí, ó, vender é você, cara, ser uma pessoa agradável, simpática e ouvir, né? Ouvir o seu cliente é uma das maiores... Porque ouvindo você entende a dor dele, né? Simples, né? Sim. E vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Bruno Fernandes, é isso aí. Mas, meu caro Bruno, vamos entrar naquele momento nosso? Vamos entrar naquele momento, aquele momento que a gente surpreende nossos convidados, né, chefe? É isso aí. Tá preparado, Bruno? Tá preparado para o momento do chefe aqui? Seja bem-vindo ao arquivo do chefe. Hoje você está no arquivo do chefe. De oportunidade. E são alguns segundos que as pessoas têm só para falar o quanto você é importante na vida delas. Solta o som, DJ. Solta o som, meu cara. Parei aqui um pouquinho para falar de uma pessoa muito especial. Você aí mesmo, Bruno. Bruno Fernandes. Eita. Foi um prazer, né, conhecer você na época ali do internato, da faculdade. E se tornamos aí amigo, irmão, né? E foi um presente que Deus me deu de ter o prazer de ser seu amigo e ter você como meu amigo. E você é espetacular no que você faz, principalmente aí no mundo das vendas, né? Se tornou um empreendedor. Já tinha isso dentro do seu DNA, né? Mas aí você foi profissionalizando e buscando conhecimento, estudando. E é isso aí. Eu quero te desejar muito sucesso, muita saúde e uma bênção na sua vida, na sua família. Continua sendo assim, essa pessoa que você é maravilhosa, coração grandioso. Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Hoje eu tô passando por aqui para falar de uma pessoa que para mim é um irmão. Então, o que eu vou falar de um irmão? Um cara presente na minha vida, é um amigo, a gente está sempre fazendo as resenhas junto, é um amigo que Deus me deu, é um presente. Agora falar desse profissional é muito fácil, determinado, competente, inteligente, na linguagem popular,
Pão de lábia. Vende até água para mineiro e areia no deserto. Pensa num cara sensacional. É o Bruno Fernandes. Empreendedor nato. Meu irmão, muito sucesso na sua vida. Você sabe que você pode contar comigo sempre. Você tem aqui um amigo também, um irmão para todos os momentos da sua vida, tá bom? Um beijão, fica com Deus. Deus abençoe a sua carreira e a sua família linda, tá? Um beijão. Até já já, hein? Falar do meu grande amigo e irmão, né? Posso dizer assim, o Bruno. Conheço há muito tempo, aprendi muito com ele, sempre estou aprendendo e a gente sempre tá junto aí. Que Deus te abençoe, tamo junto. Fala, Bruno. Primeiramente, quero dizer aí que você foi muito importante na trajetória da minha vida, você sabe disso. Pode ter certeza, se eu estou aqui, muito faz parte aí dos seus conselhos. Tenho gratidão e continue aí sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Um amigo, irmão para todos nós, nos conhecemos desde a faculdade e sempre que precisar, pode contar comigo. Tenha certeza disso. Tamo junto, forte abraço. E aí, Brunão, fala comigo. Bom demais? Passando aqui para te agradecer pela amizade. Em julho agora a gente completa 16 anos de amizade. Muito tempo, né, aí, lado a lado, e agradecer pela amizade mesmo, pelos puxão de orelha, pelos incentivos, pelos conselhos, né, e dizer que estamos juntos até depois do fim. Beleza, meu querido? Abração aí. Olha, dizem que mãe é suspeita, né, para falar de filho, mas eu não concordo com isso. Eu creio que uma mãe que gera, então ela conhece seu filho. E o Bruno, se for falar dele, das qualidades que ele tem, acho que não teria tanto tempo assim. Mas uma qualidade maravilhosa que o Bruno tem, ele é verdadeiro, trabalhador, é honesto, carinhoso. Ele é assim, às vezes ele não é meu filho, ele é meu pai. Porque ele me aconselha, às vezes quando tem algo que eu estou em dúvida, alguma coisa, ligo para ele, Bruno, isso. Então, ele é tudo de bom. Ele é o filho que toda mãe gostaria de ter. Ele nunca me deu tristeza, o Bruno só me deu alegria até agora. Então, eu oro muito por esse filho, peço muito a Deus que ele seja muito feliz, que ele consiga tudo que ele desejar na vida. E é isso. Tem muitas qualidades, mas a qualidade maior foi o que eu já falei. Trabalhador, honesto e verdadeiro. Te amo, Bruno. Você é minha vida. Deus te abençoe muito. Fala, galera, beleza? Jorge Fernandes aqui, sou irmão do Bruno, né? Uma parceria aí que já dura mais de 30 anos. E eu, convivendo com ele de perto esse tempo todo, eu aprendi muito e aprendo cada dia mais. O Bruno é um cara que ele não deixa as coisas para depois, ele é um solucionador de problemas, é um cara que gosta, né, de ajudar o próximo e se tornou um exímio vendedor. O Bruno, ele não nasceu sabendo vender, ele aprendeu, ele se desenvolveu e hoje ele se destaca, né, aí no meio de muitos grandes empresários com essa característica marcante que é a questão das vendas. Bruno, saiba que seu irmão é um cara que te admira muito, que te ama pra caramba e que torce para que você tenha muito sucesso, né? Eu tenho certeza absoluta que você vai ser o tio rico da Ana Clara e do Noah. Então vai pra cima, meu irmão. Tamo junto. Um forte abraço. E o que precisar, você sabe que você pode contar comigo. Qualquer coisa. Tamo junto, meu irmão. Valeu! Legal, sensacional, hein? Agora acabou. Aí é pra mexer com as emoções, hein? Parece pra caramba. Ele é mais novo? Não, ele é 2 anos mais velho. É que o cabelo faz ele ser mais velho. Pô, que legal, né? É isso. Eu acho. Ele vendeu menos, tem mais cabelo. Né? Só por menos problema. Tem menos problema. Mas é legal, né? Você ver as pessoas que você ama admirar você. Sim. Então isso... Eu acho que essa é a maior conquista do ser humano, né? Sim. Não é o que ele vai deixar para as pessoas, mas é o que ele deixa nas pessoas. Uhum. É o que fica... Nós estávamos falando com o Emerson sobre
o que você deixa de legado, né? Legal. É isso, não tem preço, né? É isso. É isso aí. A gente espera que você tenha gostado dessa singela homenagem Muito. Fala aí, chefe, né? E é isso, né? É isso aí, galera. Então, Chega mais. mas deixa antes do Bruno aí se despedir da galera, deixar suas considerações finais. Suas redes sociais também. Quem quiser É conhecer seus isso, galera. Quem negócios aí. quiser me seguir aí é @empreender com Bruno. Ali eu falo um pouco sobre empreendedorismo, vendas, o meu dia a dia. E a última mensagem que eu queria deixar para vocês é o tema, né, desse nosso bate-papo, que o caminho, vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Eu acredito verdadeiramente nisso, que a partir do momento que você aprende a vender, você acessa a prosperidade. E quando eu digo prosperidade, vai muito além do dinheiro. Prosperidade é você ter a oportunidade de gerar acessos para as pessoas que você ama, é você ter a oportunidade de realizar sonhos das pessoas que você ama. Para mim, isso é a definição de prosperidade. E na minha visão, vender é o caminho mais curto para você poder acessá-la. É isso aí. Top. Bom, não acabou, né, Brunão? Acabou, né, Dois chefe? Bruno Tudo que é na bom beleza. dura pouco. né? Legal. Mas vai ter repeteco. Certinho, Bruno, muito obrigado. Obrigado a você, Mais chefe. um fim de semana aí. Muito obrigado a galera que nos acompanhou aí. E não esqueça de seguir a gente, compartilhar e mandar esse vídeo aí para quem precisa vender mais, né? Posso soltar agora? Igual nós, pode soltar. Você solta, hein? Solta. Certinho, Bruno, muito obrigado. Tamo junto, Moreira, por estar gratidão pelo convite. Bruno, Fiquei- foi um prazer. Igualmente. Fiquei contente em tê-lo aqui conosco. Já tinha chamado você outras vezes, mas o cara tem uma agenda. Que Cheio, isso, mas que mas bom. me coloco à disposição aí, até nos bastidores, no off, o que legal. vocês precisarem, quem nos assistiu aí também, que eu puder ajudar, vai ser um prazer poder servir e compartilhar. Legal. E Show show aqui demais. nossa reunião, tá de Vamos pé ainda. precisar. viu? Vamos precisar, né, chefe? Vamos precisar. Mas legal. Bom, pessoal, mais uma terça-feira, que bom, né? Fiquem todos com Deus. E como o chefe sempre fala, né, Bruno? Agora chegou o grilo. Quando a fé não convence, o testemunho arrasta. Valeu.